Capítulo 7. Bijuterias e pastéis de vento. A graça falsificada é tão comum quanto peles falsas, antiguidades forjadas, bijuterias e pastéis de vento. A tentação do momento é a aparência sem conteúdo. Se, entre aspas, mentiras brancas fossem crime, estaríamos todos na cadeia antes do anoitecer. Foi preciso muita cooperação para criar-se uma atmosfera na qual os grandes escândalos dos televangelistas de Charlotte e Baton Rouge tornaram-se possíveis. A dicotomia entre o que dizemos e o que fazemos é tão predominante na igreja e na sociedade que acabamos realmente acreditando em nossas ilusões e racionalizações e agarramo-nos a elas junto ao peito como a ursinhos de pelúcia favoritos. O escândalo do Departamento Nacional de Moradia e Desenvolvimento Urbano, que abalou a capital norte-americana no ano passado, levou Maggie Greenfield a escrever na revista Newsweek, abre aspas, o que é particularmente cínico nesse caso é que gente que faz sua carreira, e uma carreira a propósito muito bem sucedida, perseguindo ostensivamente a corrupção, a má gestão e a incompetência quase criminosa que de fato afligem certos grandes ramos do governo, juntou-se ao lado oposto. O escândalo do Departamento Nacional de Moradia mostrou-se particularmente deplorável por ser crime cometido de dentro e por ser, de certa forma, tão evidente uma traição dos próprios valores, aos quais a sua administração havia jurado completa lealdade, fecha aspas. Esse escândalo foi num período de décadas. Cerca de 7 bilhões de dólares foram defraudados da verba destinada a casas populares dos Estados Unidos. O escândalo veio à tona durante a administração de Ronald Reagan. Os impostores do espírito sempre preferem as aparências à realidade. A racionalização começa com uma olhada no espelho. Não gostamos da visão do que realmente somos, por isso recorremos a cosméticos, a maquiagem, a luz correta e aos acessórios adequados que gerem uma imagem aceitável de nós mesmos. Valemos-nos de um elegante disfarce para projetar uma imagem positiva de nós mesmos, ou pelo menos uma imagem diferente daquilo que realmente somos. O auto-engano financia nossa pecaminosidade e nos impede de nos enxergarmos como realmente somos, maltrapilhos. Uma de minhas lembranças mais indeléveis diz respeito ao tempo em que eu era um paciente de um centro de reabilitação numa cidadezinha ao norte de Minneapolis, em abril de 1975. O cenário era uma sala de recreação ampla e de 2 andares na orla de uma colina com vista para um lago artificial. 25 dependentes químicos estavam reunidos. Nosso líder era um experiente conselheiro, hábil terapeuta e membro veterano da equipe. Seu nome era Sam Murphy O'Connor, mas ele normalmente anunciava sua chegada dizendo: "É ele mesmo, vamos trabalhar." Sam mandou que um paciente chamado Max assumisse, entre aspas, a cadeira de interrogatório, no centro de um grupo disposto em U. Max, um homem franzino e de baixa estatura, era um cristão nominal, casado e com 5 filhos, proprietário e presidente de sua empresa, rico, afável e dotado de uma posse notável. "Desde quando você tem bebido como um porco, Max?" Murphy O'Connor havia começado o interrogatório. "Isso é injusto", Max recolheu-se. "Veremos. Quero saber da sua história com a bebida. Quanta cachaça por dia?" Max reacendeu seu cachimbo. "Tomo 2 Marys com os rapazes antes do almoço e 2 Martins depois que o escritório fecha, às 5. Depois..." "O que são Marys e Martins?" interrompe Murphy O'Connor. "Bloody Marys. Vodka, suco de tomate, uma pitada de limão e de Worcestershire, um toque de extrato de pimenta vermelha. E Martinis? Gin, extra seco, gelado com uma azeitona e uma espremida de limão." "Obrigado, Mary Martin." "Prossiga." "Minha esposa gosta de um drink antes do jantar. Viciei em Martins há muitos anos. Claro que ela o chama de, entre aspas, aperitivos." Sorriu Max. "Vocês naturalmente entendem o eufemismo. Não é verdade, senhores?" Ninguém respondeu. "Como eu ia dizendo, tomamos 2 martinis antes do jantar e mais 2 antes de dormir. Um total de 8 drinks por dia, Max?" quis saber Murphy O'Connor. "Exatamente. Nem uma gota a mais, nem uma gota a menos. Você é mentiroso." Sem se abalar, Max explicou. "Vou fingir que não ouvi isso. Estou na ocupação há 20 e tantos anos e construí minha reputação em cima da honestidade, não da falsidade. As pessoas sabem que minha palavra é de confiança." "Já chegou a esconder uma garrafa em casa?" perguntou Benjamin, um índio navajo do Novo México. "Não seja ridículo. Tem um bar na minha sala de estar maior que um traseiro de elefante." "Nada pessoal, Sr. Murphy O'Connor." Max sentia que havia recuperado o controle. Estava sorrindo. "Você guarda bebida na garagem, Max?" "Naturalmente. Tenho de repor o estoque."
Um homem na minha posição recebe muita gente em casa. O executivo arrogante havia reassumido. Quantas garrafas na garagem? Não sei dizer a quantidade exata. Assim, de improviso, eu diria 2 engradados de Smirnoff, 1 engradado de gin, algumas garrafas de bourbon e de whisky e um punhado de licores. O interrogatório prosseguiu por mais 20 minutos. Max examia-se e esquivava-se. Minimizava, racionalizava e justificava o seu hábito de beber. Finalmente, apanhado por um implacável interrogatório cruzado, ele admitiu que guardava uma garrafa de vodka no criado mudo, uma garrafa de gin na mala para fins de viagem, outra no banheiro para fins medicinais e 3 mais no escritório para ter o que oferecer aos clientes. Ele trejeitava ocasionalmente, mas nunca perdia sua postura confiante. Senhores, sorriu Max, acho que todos nós já demos o direito de dourar a pílula uma vez ou outra nessa vida. Foi como ele colocou, dando a entender que apenas homens de envergadura podiam dar-se ao luxo de rir de si mesmos. Você é mentiroso, ecoou outra voz. Não é preciso ficar vingativo, Charlie, retrucou Max. Lembre-se da passagem do Evangelho de João sobre o cisco no olho de seu irmão e a viga no seu. E aquela outra em Mateus, sob o roto falando do rasgado. Senti-me compelido a informar Max que a comparação entre o cisco e a taba não se encontrava no Evangelho de João, mas no de Mateus, e que a história do roto e do rasgado era um provérbio secular que não constava nos Evangelhos. Senti, porém, que um espírito de presunção e um ar de superioridade espiritual havia me envolvido de repente como um nevoeiro. Decidi abrir mão da correção fraternal. Afinal, eu não estava em Helsenden fazendo uma pesquisa para um livro. Eu era apenas um bêbado incorrigível como Max. Tragam-me um telefone, disse Murphy O'Connor. Um telefone foi trazido num carrinho para a sala. Murphy O'Connor consultou um bloco de notas e discou o número interurbano para a cidade de Max. O receptor era amplificado eletronicamente, de modo que a pessoa do outro lado da linha podia ser ouvida claramente por todos no salão do lago. Hank Shea? Ele mesmo. Quem está falando? Meu nome é Sam Murphy O'Connor. Sou conselheiro de um centro de reabilitação de drogas e álcool no meio oeste. Você se recorda de um cliente chamado Max? Pausa. Ótimo. Com a permissão da família dele, estou pesquisando a história de Max com a bebida. Como você trabalha como barman nesse lugar todas as tardes, fiquei pensando se você saberia me dizer aproximadamente quantos drinks o Max consome diariamente. Conheço o Max muito bem, mas você tem certeza de que tem permissão para me interrogar? Tenho uma declaração assinada. Pode falar. Max é um cara fantástico, gosto demais dele. Ele despeja 30 contos no balcão toda a tarde. O Max toma os seus 6 martinis básicos, compra mais uns drinks e sempre me deixa uma gorjeta de $5. Grande sujeito. Max pôs-se de pé num salto, erguendo a mão direita desafiadoramente. Ele despejou um caudal de palavrões dignos de um estivador. Ele atacou os ancestrais de Murphy O'Connor, colocou em dúvida a legitimidade de Charlie e a integridade de toda a unidade de tratamento. Ele agarrou-se ao sofá e cuspiu no tapete. Então, num feito notável, recuperou imediatamente a compostura. Max sentou-se e observou sem qualquer afetação que até mesmo Jesus havia perdido a paciência no templo ao ver os saduceus comercializarem pombas e bolos. Depois de uma prédica improvisada sobre a ira justificada, ele restabeleceu seu cachimbo e, imaginando que o interrogatório havia terminado. Você já tratou mal alguns de seus filhos? Fred perguntou. Fico feliz que você tenha levantado esse assunto, Fred. Tenho uma profunda ligação com meus 4 garotos. No último dia de ação de graças, levei-os para uma expedição de pescaria nas Rochosas. 4 dias de vida dura no mato. Foi memorável. 2 dos meus filhos formaram-se em Harvard, você sabe, e Max Jr. está no 3º ano da... Não foi o que eu perguntei. Pelo menos uma vez na vida, todo pai trata mal um de seus filhos. Tenho 62 anos e posso assegurar que é assim. Agora dê-nos um exemplo específico. Seguiu-se uma longa pausa. Finalmente. Bem, fui um tanto duro com minha filha de 9 anos na última véspera de Natal. O que aconteceu? Não lembro. Apenas fico com uma sensação de pesar quando penso nisso. Onde aconteceu? Quais eram as circunstâncias? Espere aí um minuto. A voz de Max ergueu-se com fúria. Já disse que não me lembro. Só não consigo me livrar dessa sensação ruim. Sem alarde, Murphy O'Connor discou mais uma vez para a cidade de Max e falou com a esposa dele. Sam Murphy O'Connor falando, minha senhora. Estamos no meio de uma terapia de grupo e seu marido acaba de contar que tratou mal sua filha na véspera do Natal passado. A senhora poderia fornecer os detalhes, por favor? Uma voz suave encheu a sala. Sim, posso contar-lhe a coisa toda. Parece que foi ontem. Nossa filha Debbie queria um par de sapatos de presente de Natal. Na tarde de 24 de dezembro, meu marido levou-a de carro até a cidade. Deu-lhe $60 e disse que ela comprasse o melhor par de sapatos que houvesse na loja. Foi exatamente o que ela fez. Quando entrou novamente na caminhonete, em que meu marido estava dirigindo, ela beijou-o no rosto e disse que era o melhor pai do mundo.
Max estava orgulhoso como um pavão e decidiu celebrar no caminho de volta para casa. Ele parou no Cork and Bottle, um bar que fica a alguns quilômetros da nossa casa, e disse a Debbie que voltava já. Era um dia limpo e extremamente frio, cerca de 20 graus abaixo de zero. Por isso, Max deixou o motor funcionando e fechou as portas do lado de fora, de modo que ninguém pudesse entrar. Isso era um pouco depois das 3 da tarde e... silêncio. Sim? O som de uma respiração pesada encheu a sala de recreação. A voz esmoreceu. Ela estava chorando. Meu marido encontrou no bar alguns velhos colegas do exército. Envolvido na euforia da reunião, ele perdeu a noção de tempo, de propósito e de tudo mais. Ele saiu do Cornwall Bottle à meia-noite, bêbado. O motor havia parado de funcionar e as janelas do carro estavam bloqueadas com gelo. Debbie tinha grandes úlceras de frio nas orelhas e nos dedos da mão. Quando a levamos ao hospital, os médicos tiveram de operar. Amputaram o polegar e o indicador direito da mão. Ela havia ficado surda. Ela vai ficar surda pelo resto da vida. Max parecia estar tendo um ataque do coração. Ele lutava para manter-se de pé, fazendo movimentos desajeitados e descoordenados. Os óculos voaram para a direita e o cachimbo para a esquerda. Ele caiu de 4, soluçando histericamente. Murphy O'Connor levantou-se e disse suavemente: "Vamos circulando." 24 alcoólicos e viciados subiram a escadaria de 8 degraus. Viramos à esquerda, reunimos-nos ao longo da armadura do mezanino e olhamos para baixo. Ninguém consegue esquecer o que viu naquele dia, 24 de abril, exatamente ao meio-dia. Max ainda estava de 4. Seus soluços haviam crescido a berros. Murphy O'Connor, aproximando-se dele, pressionou seu pé contra o tórax de Max e empurrou. Max rolou de costas no chão. "Seu canalha miserável", urrou Murphy O'Connor. "Tem uma porta à sua direita e uma janela à sua esquerda. Tome o que for mais rápido. Saia daqui antes que eu vomite. Não dirija um centro de reabilitações para mentirosos." A filosofia do amor duro está baseada na convicção de que nenhuma recuperação efetiva pode ser iniciada até que o homem admita que é impotente diante do álcool e que a vida tornou-se ingovernável. A alternativa a encarar a verdade é sempre uma forma de autodestruição. Para Max havia 3 opções: a insanidade eventual, a morte prematura ou a sobriedade. Para libertar o cativo é preciso dar nome ao cativeiro. A negação de Max teve de ser revelada por meio de uma interação implacável com seus companheiros. Seu auto-engano teve de ser desmascarado em todo o seu absurdo. Mais tarde naquele dia, Max implorou e obteve permissão para continuar o tratamento. Ele acabou experimentando a mais impressionante mudança de personalidade que já testemunhei. Max tornou-se transparente e mais aberto, sincero, vulnerável e afetuoso que qualquer homem do grupo. O amor duro tornou-o real e a verdade o libertou. Desfecho da história. Na noite anterior ao dia em que Max completou seu tratamento, Fred passou pelo quarto dele. A porta estava aberta. Max estava sentado à sua escrivania lendo um romance chamado Watership Down. Fred bateu e entrou. Por diversos momentos, Max permaneceu sentado olhando para o livro. Quando levantou os olhos, sua face estava marcada de lágrimas. "Fred", ele disse roucamente, "acabo de orar pela primeira vez na minha vida." Max estava no caminho do conhecimento de Deus. Existe uma conexão íntima entre a busca de honestidade e uma personalidade transparente. Max não podia ter um encontro com o Deus vivo até ver-se face a face com seu alcoolismo. Na perspectiva bíblica, Max era um mentiroso. Na filosofia, o oposto da verdade é o engano. Na escritura, o oposto da verdade é a mentira. A mentira de Max consistia em parecer algo que não era, alguém que bebia apenas socialmente. A verdade para ele significava reconhecer a realidade, sua condição de alcoólico. O Satanás é um grande ilusionista. Ele encobre a verdade e encoraja a desonestidade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Satanás nos estimula a dar importância ao que não tem importância alguma. Ele reveste trivialidades com glitter e nos seduz para longe do que é real. Ele nos leva a viver num mundo de engano, irrealidade e sombras. John Danellow escreveu, abre aspas, "A verdade consiste no ato de a mente dar às coisas a importância que tem na realidade." Fecha aspas. O incontestavelmente real é Deus. Quando Max confrontou e aceitou a verdade do seu alcoolismo, entrou por uma porta que levaria ao reconhecimento da realidade soberana de Deus e exclamou: "Acabo de orar pela primeira vez em minha vida." O demônio meridiano da vida cristã é a tentação de perder o eu interior enquanto preservamos a casca externa de comportamento edificante. Descubro de repente que estou ministrando a vítimas de AIDS apenas para enriquecer meu currículo. Vejo-me renunciando a sorvete durante a quaresma porque preciso emagrecer uns quilinhos. Solto dicas sobre a absoluta prioridade da meditação e da contemplação para gerar a impressão que sou um homem de oração. Em algum momento não lembrado, perdi a conexão entre a pureza interna do coração e as obras exteriores da devoção. No sentido mais humilhante da palavra, tornei-me um legalista.
cair vítima do que T.S. Eliot chama de o maior pecado de todos: fazer a coisa certa pelo motivo errado. Guardai-vos dos escribas, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Marcos 12, 38 e 40. Jesus não tinha uma visão ingênua da oração. Ele sabia que ela podia ser falsificada por narcisismo espiritual, hipocrisia, verbosidade e sensacionalismo. O demônio meridiano não se deixa intimidar pelas fronteiras do tempo. A carta de Tiago aconselha: confessem seus pecados uns aos outros, capítulo 5, versículo 16. Essa saudável prática nos guia a aceitarmos nossos status de maltrapilhos, mas como observou Dietrich, abre aspas, aquele que está sozinho com seus pecados está absolutamente sozinho. Pode acontecer que os cristãos, apesar da adoração corporativa, da oração comunitária e de toda a sua comunhão do serviço, sejam ainda assim relegados à sua solidão. A reviravolta final na comunhão acaba não acontecendo porque, embora experimentem comunhão uns com os outros como cristãos e devotos, não experimentam a comunhão como não devotos, como pecadores. A comunhão devota não permite que ninguém seja pecador. Todos devem, portanto, esconder seu pecado de si mesmos e da comunhão. Não ousamos ser pecadores. Muitos cristãos sentem-se inimaginavelmente horrorizados quando um verdadeiro pecador é de repente descoberto entre os justos. Permanecemos assim, sozinhos com nosso pecado, vivendo em mentiras e hipocrisias. O fato é que somos pecadores. Fecha aspas. Na adoração de domingo, como em toda a dimensão da nossa existência, muitos de nós fingimos acreditar que somos pecadores. Consequentemente, tudo o que podemos fazer é fingir acreditar que fomos perdoados. Como resultado, toda a nossa vida espiritual é pseudo-arrependimento e pseudo-bem-aventurança. O apelo da bijuteria e dos pastéis de vento é poderoso. Um pequeno investimento em decoro e boas obras gera recompensas na comunidade da fé, adulação e louvor. Adicionada a uma personalidade carismática e uma aparência atraente, a hipócrita pode render um apartamento de $640 mil nas Trump Towers, um diamante de $90 mil da Tiffany's e frequentes voos de Concorde para a Europa. O futuro espiritual dos maltrapilhos consiste não em negar que somos pecadores, mas em aceitar essa verdade com clareza crescente, regozijando-vos no incrível anseio de Deus de nos resgatar a despeito de tudo. C.S. Lewis escreve, abre aspas, pode ser que a salvação não consista no cancelamento desses momentos eternos, mas na humildade aperfeiçoada que carrega a culpa para sempre, regozijando-se na oportunidade provida para a compaixão de Deus, e satisfeita que tudo seja de conhecimento comum de todo o universo. Talvez naquele momento eterno, Pedro, ele me perdoará se eu estiver errado, negue para sempre o seu mestre. Se for assim, seria de fato verdade que os prazeres do céu são, para a maior parte de nós, em nossa presente condição, gosto adquirido, e que certos modos de vida podem tornar impossível adquirir o gosto pela coisa. Talvez os perdidos sejam os que não ousam adentrar um local tão público. Fecha aspas. Biblicamente falando, não há nada mais detestável do que um discípulo com justiça própria. Ele é tão cheio de si que sua mera presença é insuportável. Surge, no entanto, uma questão incômoda. Será que não me isolei na fortaleza das minhas racionalizações de tal modo que não sou capaz de enxergar que posso não ser tão diferente de alguém com justiça própria quanto gostaria? O seguinte cenário provoca minha imaginação. Uma mulher humilde me procura por causa da minha exaltada reputação como guia espiritual. Ela é simples e direta. Por favor, ensine-me a orar. Fale-me sobre a sua vida de oração, pergunto sucintamente. Ela baixa os olhos e diz contritamente. Não há muito o que dizer. Eu oro antes das refeições. Arrogantemente eu replico. Ora antes das refeições? Mas isso não é demais, minha senhora? Eu oro quando acordo e antes de me recolher. E oro novamente antes de ler o jornal e de ligar a televisão. Oro antes de caminhar e de meditar. Oro antes do teatro e da ópera. Antes de correr, antes de nadar, de andar de bicicleta, de jantar, de palestrar e de escrever. Oro até mesmo antes de orar. Naquela noite, transbordando de autoaprovação, vou à presença do Senhor e ele sussurra. Seu João, ninguém ingrato, até o desejo de orar é dom meu. Há uma antiga lenda cristã que conta. Quando o Filho de Deus foi pregado à cruz e entregou o seu espírito, foi diretamente da cruz ao inferno para libertar todos os pecadores que estavam atormentados ali. O diabo então chorou e lamentou porque achava que não conseguiria mais pecadores para o inferno. Deus então disse a ele, não chore, que eu vou mandar até você toda aquela gente santa que se tornou complacente com a consciência da sua bondade e cheia de justiça própria na sua condenação dos pecadores. E o inferno ficará repleto mais uma vez por gerações, até que eu venha novamente. Quanto tempo será necessário até que descobramos que não somos capazes de ofuscar a Deus com nossas realizações? Quando reconheceremos que não precisamos e não temos como comprar o favor de Deus? Quando reconheceremos que não temos de forma alguma os requisitos necessários e aceitaremos alegremente o dom da graça?
Quando iremos aprender a empolgante verdade de Paulo, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, segundo Gálatas 2,16? A fé autêntica nos leva a tratar os outros com seriedade incondicional e uma reverência amorosa pelo mistério da personalidade humana. O cristianismo autêntico deveria conduzir à maturidade, à personalidade e à realidade. Deveria moldar homens e mulheres que vivam integralmente vidas de amor e de comunhão. A religião falsa e manipulada produz o efeito oposto. Quando a religião demonstra desdém e desrespeita os direitos das pessoas, mesmo alegando os pretextos mais nobres, ela nos afasta da realidade e de Deus. Podemos aplicar, entre aspas, linguagem reversa à religião e fazer da religião uma fuga da religião. O Evangelho de João mostra que os líderes religiosos de Israel estavam preocupados com Jesus. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram um sinédrio e disseram: "O que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação." Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: "Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação." João 11, 47-50. Algo terrível aconteceu a Caifás. A religião abandonou o domínio do respeito pela pessoa. Para Caifás, o sagrado tornou-se instituições, estruturas e abstrações. Ele dedica-se ao povo, de modo que indivíduos de carne e osso são dispensáveis. Caifás dedica-se à nação, mas a nação não sangra como Jesus. Ele dedica-se ao templo, impessoais, cimento e pedra. Caifás tornou-se impessoal ele mesmo, não mais um ser humano caloroso, mas um robô, tão rígido e inflexível quanto o seu mundo imutável. A escolha normalmente apresentada aos cristãos não é entre Jesus e Barrabás. Ninguém quer se identificar com quem é tão obviamente um assassino. A escolha com a qual temos de ser cuidadosos é entre Jesus e Caifás. E Caifás nos engana. Ele é um homem muito religioso. Entre aspas. O espírito de Caifás é mantido vivo em todos os séculos nos burocratas religiosos que condenam sem hesitação gente boa que quebrou leis religiosas ruins. Sempre por uma razão, é claro. Pelo bem do templo, pelo bem da igreja. Quanta gente sincera já foi banida da comunidade cristã por religiosos ávidos de poder com um espírito tão entorpecido quanto o de Caifás? O espírito embotador da hipocrisia vive nos clérigos e políticos que desejam ter uma boa imagem sem serem de fato bons. Vive nas pessoas que preferem entregar o controle das suas vidas a regras a correr o risco de viver em união com Jesus. Eugene Kennedy escreve, abre aspas, "O demônio habita na ânsia de controlar em vez de libertar a alma humana. É praticamente impossível viver esses anos finais do século XX sem perceber a forma como as forças do controle se arrebanharam. Estamos numa floresta sombria que atemorizados líderes religiosos e políticos querem nos forçar a atravessar em fila indiana pela sua trilha exclusiva de integridade. Eles querem nos intimidar, querem deixar-nos apavorados, de modo que lhe entreguemos ainda mais nossa alma." Jesus via essas forças obscuras como os corruptores da natureza essencial da religião do seu templo. Não são menos do que isso tantos séculos depois. Fecha aspas. O modo como somos uns com os outros é o teste mais verdadeiro da nossa fé. Como trata um irmão ou irmã no dia a dia, como reage ao bêbado marcado pelo pecado na rua, como respondo a interrupções de pessoas de que não gosto, como lido com gente normal em sua confusão normal num dia normal, podem ser melhor indicação da minha reverência pela vida do que um adesivo contra o aborto preso ao para-choque do meu carro. Não somos a favor da vida apenas porque evitamos a morte. Somos a favor da vida à medida que somos homens e mulheres para os outros, todos os outros. À medida que somos capazes de tocar a mão de outro num gesto de amor. À medida que para nós não existem outros. Hoje em dia, o perigo da posição contrária ao aborto é que ela é assustadoramente seletiva. Os direitos do não-nascido e a dignidade do exaurido pela velhice são peças da mesma trama em favor da vida. Choramos diante da injustificada destruição do não-nascido. Será que choramos também quando o noticiário vespertino anunciou que uma família negra do Arkansas havia sido eliminada a balas da sua vizinhança branca? Certa manhã experimentei um momento terrível. Tentei lembrar quantas vezes entre 1941 e 1988 eu havia chorado por um alemão, ou por um japonês, por um norte-coreano, ou por um norte-vietnamita, por um sandinista ou por um cubano. Não lembrei uma vez sequer, então chorei, não por eles, mas por mim mesmo. Quando louvamos a vida e maldizemos os favoráveis ao aborto, nossa credibilidade como cristãos torna-se questionável. Por um lado, apregoamos todo o amor e a angústia, a dor e a alegria que envolvem a feitura de uma única criança. Apregoamos como cada vida é preciosa para Deus e deveria ser para nós. Por outro lado, quando é o inimigo que grita para o céu com sua carne em chamas, nós não choramos.
Não nos envergonhamos, pedimos mais. O judeu sensível recorda-se da Idade Média, cada gueto estruturado por cristãos, cada batismo forçado, cada programa de Sexta-feira Santa, cada retrato de Shylock exigindo uma libra de carne, cada traje ou chapéu ou insígnia identificadora, cada morte por causa da consequência, cada volver de costas ou dar de ombros, cada zombaria ou tapa ou maldição. Tendo sua trágica história como pano de fundo, não é de admirar que alguns judeus não se deixem impressionar com o nosso posicionamento contra o aborto e com nossos argumentos em favor da santidade da vida, pois eles ouvem ainda os gritos de assassinos de Cristo, os sobreviventes de Auschwitz e Dachau sentem ainda os açoites em suas costas, veem as imagens de sabão humano, sentem ainda a fome, cheiram ainda o gás. A história do judaísmo é uma história de dedicação. Eles não estão certos da nossa dedicação a eles. A posição a favor da vida e contrário ao aborto é um traje de uma peça só de reverência pelo não nascido e pelo exaurido da velhice, pelo inimigo, pelo judeu e pela qualidade de vida de todos. Do contrário, é bijuteria e pastel de vento. Uma rigorosa honestidade conosco produz alívio. É interessante notar que quando os evangelistas Marcos, Lucas e João mencionam os apóstolos, eles chamam o autor do primeiro evangelho de Levi ou de Mateus, mas em seu próprio evangelho ele sempre refere-se a si mesmo como Mateus, o publicano, sem querer jamais esquecer quem foi e sempre tentando lembrar quão baixo Jesus desceu para recolhê-lo. Somos publicanos como Mateus. A honestidade simplesmente pergunta se estamos abertos, dispostos e se somos capazes de reconhecer essa verdade. A honestidade põe um fim no faz de conta por meio de um franco reconhecimento de nossa frágil humanidade. É sempre desagradável e com frequência doloroso, e é por isso que não somos muito bons nisso. Mas sustentar a verdade diante de Deus e uns dos outros tem uma recompensa única. Sei algo extremamente precioso. Estou em contato comigo mesmo como sou. Minha tendência de bancar o pseudo-messias é torpeteada. À medida que rejeito minha identidade de maltrapilho, dou as costas a Deus, à comunidade e a mim mesmo. Tornam-me um homem obcecado por uma ilusão, um homem de falso poder e terrível fraqueza, incapaz de pensar, de agir e de amar. Gerald May, psiquiatra cristão de Washington, D.C., escreve: a honestidade diante de Deus requer o risco de fé mais fundamental que podemos assistir, o risco de Deus ser bom, de Deus de fato nos amar incondicionalmente. É assumindo esse risco que redescobrimos nossa dignidade. Levar a verdade sobre nós mesmos, tal como somos para Deus, tal como Deus é a coisa mais nobre que podemos fazer nessa vida. Senhor Jesus, somos ovelhas tolas que ousaram pôr-se de pé na Tua presença e tentar subornar-te com nossos ridículos portfólios. De repente caímos na real. Sentimos muito e pedimos que nos perdoes. Dá-nos a graça de admitir que somos maltrapilhos, de abraçar nossa condição de alquebrados, de celebrar a Tua misericórdia quando estivermos em nosso momento de maior fraqueza, de depender da Tua misericórdia não importa o que façamos. Querido Jesus, concede que deixemos de nos exibir e de tentar receber atenções, que coloquemos a verdade em prática de modo sereno e sem afetação, que deixemos dissiparem-se as desonestidades de nossa vida, que aceitemos nossas limitações, que nos apeguemos ao Evangelho da Graça e nos deleitemos no Teu amor. Amém.